Completar a maioridade é o sonho de muitos adolescentes e muitos jovens. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a maioridade de uma jovem. Você vai acompanhar. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Hoje mais um devocional diário da De Rolinés. Hoje é dia 1 de junho de 2025. Estamos aqui hoje na cidade de São Paulo, em frente ao Fórum João Mendes, né? Na Praça João Mendes, aqui é a Praça João Mendes, e aqui atrás está o Fórum da cidade de São Paulo, um grande fórum onde julgamentos ocorrem ali, né? Meus irmãos, hoje o tema do nosso devocional é nas mãos de Deus. Aí está escrito aqui pela Kirsten Hallberg. Ela disse: como é bom completar a maioridade, ainda mais quando estamos nas mãos de Deus. Ela conta que sua filha, quando ela completou a maioridade, agora já com o ensino médio concluído, né? Então, agora apta a voltar, apta a ter as suas responsabilidades como adulta, pesou isso no ombro dela. E este peso nos seus ombros fez com que ela chamasse a sua filha para ensinar sobre o senso de responsabilidade, o que é a finança, né? A responsabilidade na hora de tomada das decisões, para tomar decisões sábias, entre outras coisas. Assim também o apóstolo Paulo, ele chama os irmãos da igreja de Tessalônica e ele começa a ensinar para os irmãos de Tessalônica que nós temos a responsabilidade de ensinar uns aos outros, de cuidar uns dos outros. Cuidais ela um dos outros em amor. E o que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo confiou a Deus de que aquilo que nós não podemos cuidar, Deus cuida, que é do nosso espírito, alma e corpo. Ele disse que o nosso espírito, alma e corpo deveriam ser entregues plenamente a Deus, né, para a nossa edificação e integridade espiritual. Eu acho interessante que Paulo entrega nas mãos de Deus para que nós venhamos ter amadurecimento espirituais, para que nós possamos ter boa vida. Aí eu marquei aqui 3 pontos. Deus quer ajudá-lo a amadurecer. Segundo, no âmbito do seu relacionamento com Ele, Ele quer amadurecer você na vida espiritual, no espírito, alma e corpo. Confie no amor e no poder de Deus, que pode fazer muito mais do que você imagina. Agora vamos para o livro de 2 Crônicas, capítulo de número 15 e 16 também. O capítulo anterior, Asa, ele agora reina no lugar de Abia, seu pai. Asa venceu no capítulo anterior os etíopes, né? E agora Deus toma o profeta Azarias, profeta de Deus, e disse para Asa: Asa, assim diz o Senhor é com vocês enquanto vocês estiverem com Ele, mas no dia que vocês deixarem o Senhor, Ele também te deixará. Vocês sabem que antes o povo de Israel sofreram, o povo de Judá sofreram porque abandonaram ao Senhor, deixaram o Senhor e se viram aos ídolos. Então o Senhor os abandonou, mas agora o Senhor manda lhe dizer para você, rei Asa, que se você ficar com o Senhor, Ele também estará com você, mas no dia que você deixar o Senhor, Ele também te deixará. E ainda disse: continuem firme e vocês terão uma recompensa. Quando Asa ouviu tudo isso, ele quebrou os restantes dos altares e consertou o altar do Senhor, que estava também quebrado. Ele reparou, restaurou o altar do Senhor. É bom temer ao Senhor. Naqueles momentos eles fizeram um acordo de adorar e de servir somente ao Senhor. E eles determinaram que se alguém deixasse de servir ao Senhor, de servir a Deus, deveriam ser mortos, fosse ele jovem, idoso, homem ou mulher. E todos concordaram. A Bíblia diz, mais uma vez aqui lembrando, que Asa destronou a sua avó de rainha mãe, né? Ele arrancou. Aí eu coloquei aqui alguns pontos aqui, né? A sua avó tinha a fama de rainha mãe de Judá. Por quê? Porque ela levantou um poste ídolo, a Azera. Aí eu coloquei: que mal de vó. Irmãos, há muitas vós que estragam os seus filhos, estragam os seus netos, estragam a sua família. Eu estou falando isso porque eu sou vô, minha esposa é vó, e se nós não tivermos cuidado, nós somos estragados pelos nossos parentes. Escute bem, os meus filhos têm um tio por parte de mãe.
E às vezes o tio nunca deu um presente, nunca deu algo para os meus filhos, mas um dia queria comprar um presente para os meus filhos. Que presente queria? Queria dar uma corrente para os meus filhos andarem pendurados no pescoço, agora amarrado por mais uma armadilha de Satanás. Ao meu ver e ao meu pensamento. E eu fiquei pensando, mas espera aí, nunca dá nada aos meninos, quando vai dar, dá isso. Por que não dá uma Bíblia para aproximar meu filho de Deus? A semana passada até eu falei na igreja que mais vale, eu ouvi essa frase e eu vou guardar essa frase comigo, e eu vou repetir aqui. Eu prefiro um Judas como amigo, que me leve para a cruz, que me leve para ser crucificado com Cristo, do que um amigo que me afaste de Deus. Então precisamos ter cuidado de alguns males que as famílias às vezes causam. Os parentes às vezes causam. Ô parente, ô tio, tia, quer dar um presente para alguém que é crente? Não fica dando esses presentes não. Compre uma Bíblia. Compre algo que vá trazer a edificação espiritual da pessoa. Compre algo que leve a pessoa a se aproximar de Deus. Compre um livro. Tem tantos livros bons. Compre um devocional, onde a pessoa vai se devocionar aí durante 40 dias com Deus, ou um ano, ou 6 meses, ou 30 dias, que seja 15 dias. Mas compre um devocional, compre um livro, compre algo que traga essa pessoa. Compre um violão para o seu sobrinho aprender a tocar, aprender a dedilhar o violão, adorar o Senhor, um teclado, compre alguma coisa assim, mas não dê esses presentes que vai afastá-lo do Senhor. Muito bem, com essa decisão de Asa de buscar ao Senhor, Israel agora tem, Judá tem 35 anos de paz. Mas de repente um rei chamado Baasa, né, que agora estava reinando sobre Israel, quer guerrear contra Asa, né? Baasa quer guerrear contra Asa. E a Bíblia diz que Baasa prepara o seu exército e quer lutar contra Asa, que é um servo do Senhor, que temia ao Senhor. Asa agora treme com medo e faz aliança com Ben-Hadad, rei da Síria, e diz: Ben-Hadad, eu vou mandar ouro, vou mandar prata, vou mandar muito dinheiro para você guerrear contra Baasa, rei de Israel, e impedir que ele venha até mim, né, para guerrear contra mim. Aí Baasa pega esse dinheiro, pega o ouro, pega a prata e vai guerrear contra Baasa, impedindo de Baasa não invadir Judá. Quando acontece isso, a Bíblia diz que Deus levanta um profeta chamado Anani, e aquele profeta chamado Anani vai encontrar com rei Asa e diz para rei Asa: Rei Asa, assim diz o Senhor, quando os etíopes se levantaram contra você, você clamou a mim, eu te dei vitória. Quando você orou e pediu ao Senhor vitória sobre os seus inimigos, eu não estava contigo? E por que agora, ao invés de você confiar em mim, você foi procurar ajuda da Síria? Olha, bem que você poderia destruir a Síria, mas agora você se enredou-se com ele. Deus não gostou. Poucos tempos depois, a Bíblia diz que Asa adoece. Ele adoece dos pés, e aquela doença foi a causa da sua morte. Por quê? A Bíblia diz mais uma vez, ao invés dele procurar o Senhor, ele procurou os médicos. Não que seja errado procurar os médicos, mas em primeiro lugar está o Senhor. A vida do crente, irmãos, quando o crente fica enfermo, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar, é buscar uma resposta ao Senhor, é buscar uma cura da parte de Deus, é buscar algo da parte de Deus. Eu ouvi uma certa vez, quando o pastor Jairo Bartolomeu da Rocha, ele estava contando que uma certa noite em um culto na igreja Assembleia de Deus em Guaianazes, São Paulo, ele disse que ouviu um alvoroço lá, as pessoas corriam do lado, outro corria do outro, corria do lado, outro corria do outro, e de repente ouviu aquela gritaria e algumas pessoas saíram. O que estava acontecendo? Uma filha do irmão passou mal, um filho, e ele saiu do culto e levou diretamente para o hospital. O hospital era perto. O hospital era muito perto, né? Ali em Guaianazes daria ali mais ou menos uns 2 quilômetros, 3 quilômetros. E à noite, um sábado ou domingo, tranquilo. Mas quando eles tentaram ir, os trânsitos estavam terríveis, não conseguiram chegar no hospital. Aí disseram: vamos para Itaquera. Aí tentaram ir para Itaquera também, não conseguiram chegar a Itaquera porque o trânsito estava muito forte.
Aí eles disseram: vamos voltar para a igreja e pedir para o pastor Jairo orar por esta causa. Aí levaram a criança de volta, o pastor Jairo orou e a criança ficou boa. Ô irmão, todas as vezes que acontecer algo assim, ao invés de buscar logo o médico, busque ao Senhor. Isaías profetizou: busque a Ele enquanto se pode achar. Bom, agora no livro de João, capítulo número 12, ainda versículo 27 ao 50. Lembra que os gregos foram falar com Jesus num capítulo anterior? Os gregos foram falar com Jesus e Jesus disse: agora está chegando a hora. E ele disse: agora minha alma está perturbada, está angustiado. E ele disse: Pai, glorifique e honre o meu nome. E uma voz do céu bradou e disse: eu já o glorifiquei e o glorifico de novo. É a terceira vez que a voz é falada do céu. Às vezes a gente pensa que só foram 2 vezes, no batismo e lá no Monte da Transfiguração. Mas aqui, mais uma vez, a voz de Deus é ouvida. E Jesus disse para os seus discípulos: vocês sabem por que vocês ouviram essa voz? Para todos que estavam lá, não foi por causa de mim que ele falou, mas por causa de vós, para que vocês creiam que eu sou enviado por ele, né? Aí o texto bíblico ainda continua. Jesus diz: a hora do julgamento já chegou. E não sou eu que julgo, mas quem vai julgar são as minhas palavras. Isso que eu estou dizendo para vocês é o que vão julgar. Eu sou a luz. Aquele que caminha na luz não andará em trevas. E a minha luz brilhará. E a Bíblia diz que mais uma vez tentaram matar Jesus. E não só Jesus, tentaram também matar Lázaro. Jesus naquele momento se oculta no meio daquele povo. E João, ele escreve dizendo que mesmo com tantos milagres operados, o povo não creram nele. Quer que eu fale uma coisa para você? Às vezes as pessoas dizem assim: a igreja não tem mais cura, a igreja não tem mais isso. Antigamente, olha, se a igreja tiver cura, como tinha o Novo Testamento, a igreja primitiva, mesmo assim o povo não vão para a igreja, porque o povo só quer a cura. O povo não quer o dono da cura. O povo tem rejeitado Jesus, e não é de agora. Eles rejeitam Jesus desde a igreja primitiva. Eles rejeitam Jesus desde quando Jesus estava aqui no meio dele. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é, não ouve a palavra de Deus. É a Bíblia que diz: não adianta, irmão, pode ter cura. Você pode entrar na igreja manco e sair bom, pode entrar cego e sair curado mesmo hoje. Mas isso não vai atrair mais as pessoas a Cristo, não. O povo não quer mais saber disso, não. Não querem, tá? Aí a Bíblia diz que muitos dos fariseus, muitas das pessoas criam ou passaram a crer em Jesus, mas só não declaravam a sua fé pública porque eles tinham medo de serem expulsos das sinagogas. Os fariseus expulsariam da sinagoga. E João termina dizendo que, sabe por que eles não creram? Porque eles preferiam ser honrado pelos homens do que ser honrado por Deus. Buscavam mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E por fim aí Jesus disse: aquele que crê em mim, crê naquele que me enviou. Deus abençoe sua vida. Amanhã temos mais.